viene de la Universidad de Río, la Universidad Federal de Río, y lleva muchos años de experiencia trabajando con lenguas de la región amazónica. Hay una lengua de las que ella trabaja también tiene hablantes en el lado colombiano, pero la experiencia que nos va a contar es más del lado brasileño. Pues este año lo que hemos venido trabajando, empezamos con la conferencia de Julián Trujillo, es filósofo, y él nos vino a hablar de qué era la pragmática desde el punto de vista de la filosofía. Entonces, ¿a qué nos referíamos cuando estábamos hablando de pragmática y cómo era esto que nos preguntamos sobre la relación entre lenguaje, pensamiento y realidad? Y que de ahí se despliega un poco del problema, ¿no? De definir qué era lenguaje, definíamos qué era pensamiento y, bueno, y realidad. Es mucho más difícil de definir. Y de allí entonces dio paso a que empezáramos a hablar. El contexto de este año ha sido apuntarle a pensar en cómo son las diversas funciones del lenguaje. Y entre eso hemos tenido invitados que nos han venido a hablar de arte verbal, de literaturas indígenas. Sobre todo le hemos apuntado a eso este año, más como apuntándole al discurso, cómo es el discurso en las diferentes lenguas indígenas. Y hoy pues terminamos con la conferencia de Cris, que viene a hablar de documentación de interacción. Esto es algo que ella empezó a trabajar realmente muy nuevo, y pues tenemos la fortuna de empezar a ver los resultados de este trabajo. Entonces somos uno de los pocos que estamos aquí pues de primera mano viendo este resultado. Cris nos va a ofrecer la charla en portugués. Ella prometió hablar muy despacio, y ustedes pueden hacer preguntas, pero háganlas muy despacio. O sea, nos entendemos, pero hablemos despacio. Si ustedes necesitan o hay algo que no entendieron, pueden levantar la mano. Yo puedo hacer el esfuerzo de traducir un poco, aunque no es mi campo. Pero si necesitan traducción, yo creo que no la vamos a necesitar, pero si la necesitan, pueden decirlo. Entonces, le damos la bienvenida a Cris. Muchas gracias por estar aquí. Pues mi historia con Cris también es un poco como, porque ella fue parte del panel de evaluación cuando yo me estaba graduando. Entonces, digamos que aquí un poquito estoy como un poco sesgada con todo lo que yo pueda decir al respecto. Entonces, bienvenida, Cris. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eu queria começar agradecendo ao Instituto Cara e Cuerpo e a Catherine pelo convite de vir aqui para Bogotá, uma cidade muito bonita, muito interessante, e conhecer esse instituto que eu já conhecia de nome, mas não ao vivo, e compartilhar com vocês um pouco da pesquisa que eu estou desenvolvendo agora com falantes de línguas indígenas, tanto populações que vivem bem na fronteira entre Brasil e Colômbia, no departamento de Valpés, né, no Alto Rio Negro, do lado do Brasil, né, o município de São Gabriel da Cachoeira, e no departamento de Valpés. Peço desculpas por não poder falar em espanhol, língua que eu entendo bastante, mas que eu não posso arriscar falar, eu não tenho realmente capacidade para isso. Mas eu vou tentar falar devagar, e qualquer coisa, podemos ser bem informais, pode levantar a mão, pode pedir para repetir, ou se eu estiver falando... Oi? Eu vou sentar ali para traduzir. Se precisar, Eu vou sentar aqui por se alguém me levanta na mão. Então, eu fiquei um pouco curiosa para saber um pouco de vocês. Alguns conhecem colegas professores. Alguns de vocês são alunos? Quem é aluno? Estudante de linguística? De vocês? Vocês? De linguística. Vocês trabalham com línguas indígenas? Que bom, ótimo, ótimo. E os outros são de outras áreas? Algum antropólogo aqui? Não? Literatura? Muito bem. Ok. Então tá. Então, realmente fiquem bastante à vontade para a gente
não fazer uma palestra muito formal, pode ser mais informal. Então, eu vim falar hoje sobre documentação, um novo projeto de documentação, um projeto que é novo para mim e eu acho que é muito diferente de uma maneira geral, porque o foco principal desse projeto de documentação são interações informais de situações cotidianas, em outras palavras, conversas do dia a dia. Eu vou dar um perfil geral sobre esse projeto, um pouco o que a gente fez até agora. Esse projeto é um projeto de 3 anos, estamos mais ou menos na metade do tempo, um pouco mais da metade, e vou falar um pouco sobre alguns dos mitos que nós temos quando a gente pensa em documentar conversação. Não é o objeto mais comum de documentação. Algumas dificuldades. Investigação. Algumas dificuldades na hora de coletar esse tipo de dados, algumas questões éticas. Vou falar um pouco das metodologias que estamos utilizando no nosso trabalho e da nossa opção por uma pesquisa muito participativa, que envolve equipes de pesquisadores indígenas, uma atuação muito grande das comunidades indígenas, e depois eu vou apontar algumas das questões que estamos tentando olhar mais a fundo, alguns dos mistérios que queremos desvendar com essa pesquisa. Vamos pensar também um pouco sobre o que é a conversação, né? Quais são os aspectos universais da conversação e quais são aspectos que podem variar, né, translinguisticamente. Vou mostrar uma primeira análise, realmente primeira análise que está saindo desse novo projeto, sobre uma prática conversacional em Guaicana, que é uma das 2 línguas do meu projeto. E, é claro, vamos olhar dados, tanto aqui, quanto talvez depois usando o que está no handout. Então, ok até agora? Está dando para entender? Ok. Então, esse projeto tem esse nome grande, horroroso, Grammar and Multilingual Practices Through the Lens of Everyday Interaction in 2 Endangered Languages in the East Tucano Family. Okay. Nome horroroso, mas ele é exatamente o que a gente está fazendo, tentando olhar para aspectos de gramática e também da vida social através do uso da linguagem no cotidiano. É um projeto que tem a coordenação minha e junto com a professora Barbara Fox, que é da Universidade de Colorado, e tem um pós-doc também que saiu da Universidade de Colorado, o Nick Williams. É um projeto com financiamento da National Science Foundation nos Estados Unidos e uma duração, começamos no meio do ano passado, 2017, e vamos até mais ou menos o meio de 2020. As 2 línguas, os 2 grupos com os quais eu trabalho mais, há 18 anos mais ou menos, são os Cópia, também conhecido como Wanano ou Guanano, em espanhol do lado aqui da Colômbia, e os Waikana, que também conhecido como Piratapui, também conhecido como Piratapui aqui na Colômbia. São grupos que estão aqui nessa região, né, fronteiriça entre Colômbia e Brasil, essa região do Alto Rio Negro, na verdade na calha do Valpés, que faz a fronteira, né, entre Brasil e
Colômbia, na parte da cabeça do cachorro. Para os brasileiros, a gente chama de cabeça do cachorro. Então, nos dentes de cima, ali, é que moram... Vocês veem isso? Precisa, talvez. Eu não sou muito boa de apontador. Mas vocês veem ali, assim, no contorno da fronteira, nessa parte do Brasil, parece uma cabeça de cachorro, com a boca aberta. Então, os cóteria estão nos dentes de cima da boca do cachorro e os waikana estão nos dentes de baixo, seu território tradicional, nos dentes de baixo, mas a maioria deles já não mora mais no território tradicional. Eles saíram das aldeias no Papuri e muitos estão morando em Yawareté, que é perto, mas que eu não sei, acho melhor. Porque não tem mais. Tá, ok. Tá, no vermelho? Então, os waikana, esse é o território tradicional deles, mas muitos saíram das aldeias daqui e estão morando em Yawareté. Tem outras aldeias waikana aqui, um pouco mais abaixo de Yawareté, mas tem muita migração já fora da terra indígena para a cidade de São Gabriel da Cachoeira e também para baixo de São Gabriel da Cachoeira, no próprio Rio Negro. Então, são duas populações que falam línguas muito próximas, línguas da família tucano oriental. As línguas são muito próximas, mas os grupos não têm uma interação muito frequente, né? Então, nós fazemos a nossa pesquisa em todos esses sítios, tanto um pouco em São Gabriel, com as famílias que já migraram para São Gabriel. Trabalhamos com as populações waikana em Yawareté e também nas aldeias um pouco mais abaixo de Yawareté e também nas aldeias, principalmente na aldeia de Caruru Cachoeira, que é a sede da escola Comune Cóteria, com o qual temos uma grande parceria já há muitos anos. Então, nesse projeto que tem foco conversação, nós trabalhamos com várias perspectivas teóricas e metodológicas. A primeira, que para mim é uma novidade, mas que é a especialidade dos meus colegas, a Bárbara e o Nick, é a da análise de conversação, que eu acho que nós estamos os primeiros projetos que está trazendo o olhar da análise de conversação sobre línguas indígenas. E dentro da perspectiva da análise de conversação, tem uma vertente, tem uma parte mais voltada para gramática mesmo, para estruturas gramaticais e como é que essas estruturas são utilizadas no desenrolar da interação. Então, essa é o que eles chamam de linguística interacional, uma vertente dentro da análise de conversação. Também, como estamos lidando com línguas que não têm muito estudo, muita descrição, tem muita análise ainda funcional tipológica, análise de estruturas, de glosagem, de descobrir, né, as estruturas linguísticas mesmo, né? Além disso, estamos fazendo entrevistas sociolinguísticas para tentar entender melhor o próprio contexto do dia a dia das pessoas. É uma região muito interessante nesse sentido, uma região multilingüe, fascinante. E estamos fazendo uma documentação linguística seguindo os métodos atuais, internacionais, e incorporando esse paradigma de pesquisa participativa, que tenha o input constante e a atuação constante de membros da comunidade, levando em conta
os produtos que eles querem fazer, o direcionamento que eles querem dar e dando muita oportunidade deles serem os donos da pesquisa. E tem dado bastante certo essa abordagem ao longo dos anos. Então, continuando a falar um pouco sobre a pesquisa em si, sobre o projeto atual, nós fizemos já 5 viagens de campo nos últimos 14 meses, mais ou menos 5 meses ao todo, e já temos gravações, todas as gravações são audiovisual, né? Nós temos, entre o que eu e Nick fizemos em campo, e mais o que a equipe faz, porque nós temos uma equipe que, dependendo da atividade, varia entre 5 e 12 pessoas, alguns envolvidos em gravação, outros em trabalhar com os materiais, outros em fazer filmes, fazer a parte de edição, outros mais voltados para os produtos didáticos que estamos desenvolvendo. Então a gente tem uma equipe que flutua, mas nós temos de gravação mais de 180 horas de gravação de atividades e conversas do dia a dia, que é um acervo imenso que nós jamais vamos conseguir analisar todo, nunca. Dentro dessas 180 horas, mais ou menos 18 horas são de entrevistas sociolinguísticas. Fizemos já com 33 pessoas e devemos fazer mais algumas. E dentro dessas gravações já estão saindo alguns tipo documentários que as populações elegeram como os temas que eles queriam documentar e mostrar para o mundo da sua vida do dia a dia. Então, aqui tem uma lista dos assuntos já planejados ou feitos. Os que estão com a estrelinha já foram feitos. Então, o dia de Ajuri, que é um dia de trabalho coletivo, em que a aldeia inteira ajuda uma família a fazer algum trabalho grande, derrubar uma roça, ou construir uma casa, ou alguma coisa que requer um trabalho coletivo. Então eles documentaram um dia de Ajuri e fizeram um filme sobre isso. Fizeram outro filme sobre a infância, a visão deles na infância, os hábitos na infância, a visão, os ensinamentos sobre como é que se cuida das crianças. Então eles fizeram um filme sobre a infância. Fizeram um outro filme viajando para o território de origem deles, já dentro da Colômbia, entre os Cubeu. Então eles fizeram uma viagem, filmaram a viagem toda, encontraram lá com pessoas que sabiam os locais de origem e documentaram toda essa viagem. Esse filme também já está pronto. Fizeram também já um primeiro filme, o primeiro assunto que eles elegeram foi o trabalho com a mandioca, o trabalho das mulheres. Esse filme também já ficou pronto. E aí, a partir desses filmes, eles começaram a pensar em outros, que são esses que não têm estrelinha, que estão ou planejados ou já filmados, mas não foram editados ainda. Então, uma é o da vida da escola, da Escola Comum Coteria. Um outro filme sobre as oficinas linguísticas, o trabalho que a gente vem fazendo já há muitos anos. Outro, quando viram o filme do trabalho das mulheres, os homens reclamaram, falaram: e nós? O nosso trabalho? Cadê o nosso trabalho? Então, planejaram outro filme sobre caça e pesca, o trabalho dos homens. E como são várias aldeias que participam da escola Coteria, eles resolveram fazer pequenos documentários sobre a vida em cada uma dessas aldeias. Então estão fazendo retratos das comunidades. E esse ano eles vão reconstruir
uma maloca que eles fizeram em 2009 e queimou em 2016. Então, nós conseguimos levantar um dinheiro e a FUNAI também contribuiu para reconstruir a maloca, e eles vão documentar esse trabalho também. Então, assim, todos esses assuntos, eles que escolheram como sendo prioridades, e cada assunto levanta outros assuntos e eles vão filmando. Então, aqui você vê uma parte da equipe, aqui, essa de vermelho, a auxiliadora, que fez parte da documentação. Ela foi aluna da escola e fez parte da equipe de documentação do meu primeiro projeto, que terminou em 2011, e agora ela é meio chefe da equipe desse novo projeto. E mais 2 da equipe, ali eles estão trabalhando na edição do filme do trabalho das mulheres. Então, dentro dessas gravações, que são, aí, assim, simplesmente a gravação, nós temos já transcrito e traduzido mais ou menos 25 horas de materiais. E quem faz, claro, esse trabalho de transcrever e traduzir também são pessoas da equipe. A Dora, e ali é o Edgar, que é o nosso principal transcritor, é esse que fala? De Waikana, um jovem muito esperto. E desses 25 horas de materiais transcritos e traduzidos, nós temos iniciado a análise de mais ou menos 2 horas. Iniciado. Então, assim, tem muita diferença entre a abundância de materiais e o que a gente conseguiu até agora iniciar uma análise. Então, por isso que eu digo que esses 180 horas, nós jamais vamos conseguir analisar todos. Mas é assim, né? Okay. Então, dentro desse nosso acervo, a gente pode identificar algumas classes de dados interacionais. A classe maior de todas, e que foi a nossa prioridade, na verdade, são as conversações, são gravações entre pessoas fazendo as coisas que elas fazem normalmente no dia a dia. São dados muito espontâneos, absolutamente informais, né? Contrastam com dados documentais de outros projetos que foram coisas do tipo narrativas, ensinamentos, falas públicas, geralmente falas monofalantes, né, em que uma pessoa fica falando. Aqui não, aqui a nossa prioridade é exatamente falas que envolvem múltiplos falantes. Também temos dados interacionais que resultam de situações com estímulos, né? Eu vou mostrar alguns desses daqui a pouquinho. Esses já são um pouco menos espontâneos, mas elas podem ajudar a identificar os recursos gramaticais que são usados para certos tipos de ação, ou certos tipos de certos contextos específicos, né? Então, um pouco menos espontâneos, mas não deixam de ser espontâneos também, né? Só que elas são um pouco mais dirigidos por algum estímulo. E temos também essas entrevistas que seguem um roteiro guia, mas como a gente também faz as entrevistas pelo menos com 2 pessoas e às vezes em grupos, também tem interação no meio. E a gente tem feito essas entrevistas sempre nas línguas. Na verdade, não somos nós que fazemos as entrevistas, são membros das equipes que conduzem as entrevistas, deixando as pessoas bem à vontade para falar. Então, assim, vou dar uma pequena amostra do tipo de dados mais comuns que tem no nosso acervo.
Não é nada assim, eu depois Sim. Quindi tem que ser sempre quando io Thì nó làm sao nhỉ? Vậy có làm nó tới hết là một cái gì hết là cứ ngay chừng cái nó còn là xuống giàu bem diferente do que se encontra na maioria dos acervos documentais. Acho que vale a pena a gente pensar um pouco juntos sobre o que é conversação, essa forma de uso da linguagem mais comum de todos, né? Todo dia a gente conversa o dia inteiro, mas certamente conversação não é o objeto mais comum dos estudos linguísticos. Alguém aqui já trabalhou com análise de dados de conversação? Nem eu, antes desse projeto eu também não. A gente pensa um pouco na documentação, vamos incluir vários tipos, inclusive conversa, mas nunca é a prioridade principal. Então, para mim, esse projeto, esse foco também foi muito nova, e tenho que dizer que eu estou descobrindo estruturas, estou descobrindo coisas que eu nunca tinha visto antes, em 20 anos quase de trabalho com essas línguas, estou descobrindo muita coisa. Então, eu acho que assim, vale a pena. Tomara que no final a gente chegue nessa conclusão, você chegue nessa conclusão também. Às vezes a gente pensa em conversação sendo um gênero de discurso, mas na análise de conversação a ideia não é exatamente essa, né? Pensa-se sobre conversação como uma forma de fala que se caracteriza por um conjunto de práticas e métodos recorrentes e voltada para a solução do que eles chamam de generic organizational problems, né? É um tipo de fala que tem uma arquitetura muito própria, muito particular, né? Que pode ser definida um pouco desse jeito e que vai permitir lidar com esses problemas organizacionais, acho que é a palavra, né? Que tipo de problema estamos falando? Estamos falando de, por exemplo, resolver quem vai falar quando, né? Numa conversa não é uma pessoa só que fala, né? Por princípio, você tem uma troca, né? Então, que tipo de organização vai permitir essa troca acontecer? Ou seja, né, como é que se organiza a distribuição do acesso à palavra, a troca entre participantes de uma conversa? Também um problema que a organização da conversação resolve é como produzir, como reconhecer as ações que estão sendo feitas através da conversa, né? Aí que é uma questão da pragmática. O que se faz com cada conversa, com cada turno da conversa, que ação está sendo desenvolvida, né? E como também se lida com problemas que acontecem de imediato, problemas de não entendimento, que pode ser tanto da parte de produção de quem está falando, né? Reparos que quem está falando faz na hora, quanto problemas do interlocutor, problemas de entendimento, de processamento, de escuta. Tudo isso é resolvido imediatamente ali no contexto da interação.
que são problemas de eficiência, de fluxo, de processamento, né? Que acontece, né, na hora da interação. Então, a conversação ela é diferente, por exemplo, de uma frase que você cita ou de uma narrativa que já vem planejada na cabeça do falante. A interação ela tem uma arquitetura muito imediata, né? E com isso ela vai requer metodologia própria de análise. O que a gente sabe sobre conversação? A literatura da análise de conversação indica que a organização da conversação segue alguns princípios universais. E para quem tem curiosidade, tem um livro que saiu no ano passado, muito bom, escrito pelo Nick Enfield, chama How We Talk. É um livro que introduz assim, os preceitos básicos da análise de conversação de uma maneira muito gostosa, assim, muito fácil de apreciar, de entender. Recomendo esse livro. Um livro realmente muito acessível, muito fácil de ler. Mas nesse livro, uma coisa que ele aponta são os aspectos universais da conversação. Entre esses universais, nós sabemos que a conversação ela é empacotada em turnos, né? Um turno é aquela vez da pessoa falar. E o turno pode ser maior ou menor, né? Pode ser empacotado esses turnos de tamanhos e formas diferentes, né? Um turno pode ser uma sentença completa, uma cláusula completa, mas pode também ser um sintagma, um item lexical, uma interjeção, até uma partícula, como nós veremos daqui a pouco. Também sabemos que a transição entre os turnos, né, entre a fala de cada um dos participantes, obedece a um conjunto de regras de seleção de quem vai falar quando, que são recursivas. No final de cada turno, essas regras de seleção entram em ação de novo, né? Não é predeterminado, são regras que vão sendo aplicadas a cada novo turno. E sabemos também que as sequências, né, que a organização da conversa é por sequências que através se constrói ações específicas, né? E essas ações, elas têm uma parte que inicia a ação, uma parte secundária, que é uma resposta, e que o ato de iniciar uma ação vai limitar as possibilidades do que vem no próximo turno, né? Então, assim, cada tipo de ação inicia e tem uma resposta, um conjunto de coisas que pode vir como o próximo turno. Então, por exemplo, uma pergunta, você vai ter uma resposta. Um cumprimento pede um outro cumprimento. Um convite pede ou um aceite do convite ou uma recusa do convite. Então, assim, pensando nas sequências e pensando nas ações, a conversação que parece ser um pouco caótico, na verdade, ela se revela ser altamente estruturada. E nisso, a gente pode interpretar cada turno olhando para a sua posição na sequência. Então a gente olha o que vem antes e o que vem depois, qual é a ação e qual é o papel de cada turno na construção daquela ação. Então é impossível para a análise de conversação tirar uma frase do seu contexto e entender o que ela significa. Ela só tem uma significação, ela só tem um sentido se você olhar o que ela faz dentro da sequência, que é uma coisa diferente para nós linguistas. A gente está acostumado a pegar frases soltas, né? Ou, tirar às vezes a linguagem do seu contexto e analisá-la. E aqui não, aqui você tem que inserir, tem que olhar o contexto para entender o que é que aquela fala está fazendo.
Uma outra característica muito notável e universal é que a conversação é incrivelmente sincronizada. Os dados translinguísticos mostram que na fala cotidiana, assim, diferente da entrevista do CNN, em que as pessoas se interrompem o tempo todo, na fala cotidiana tem muito pouca sobreposição, pouquíssima sobreposição. E isso demonstra não só que as pessoas estão muito engajadas, né, no processo da interação, como participantes da interação, e elas são muito sensíveis a detalhes, né, detalhes bem sutis, que resultam na capacidade de projetar o fim da fala do outro muito antes desse fim acontecer e ter o início do próximo turno muito sincronizado. Tanto que para respostas e perguntas, né, para as perguntas para respostas, a média translinguística do início da resposta é de 200 milissegundos. Isso é o tempo de piscar o olho. Então, assim, o fim, né, o entendimento do fim, a projeção do fim, já está dentro de quem vai responder. Isso é uma coisa assim, universal, incrivelmente sincronizada. Nesse sentido que a gente pode afirmar que a conversação é um ato altamente cooperativo. Talvez o ato básico de expressão maior de coesão social, a conversação. E a análise de conversação, ela nasceu mesmo, não foi dentro da linguística, foi dentro da sociologia, como um ato socializante, né? E é muito mais popular, muito mais difundido dentro da sociologia, dentro das ciências da comunicação, na educação também, mais até do que na linguística. A linguística tem uma penetração ainda um pouco marginal, né? Marginalizada. Apesar de ser language, né? Apesar de ser língua. Então, como é que a gente estuda conversação? Eu posso assegurar que mesmo para linguistas, estudar conversação não é nada fácil. São dados muito complexos, como vocês viram, né? São dados muito dinâmicos, muito complexos, são difíceis de analisar, porque são sempre cheios de reduções, nós reduzimos muito na fala, né? E também tem muitos elementos ocultos, elementos culturais, elementos de referência, que são entendidos pelos participantes, mas muitas vezes não estão faladas explicitamente. Então isso, para se fazer análise de conversa com uma língua que você não é falante nativo, você vai precisar cada vez mais, né, da colaboração e da paciência dos falantes na hora da análise, porque as reduções todas precisam ser expandidas de novo para a gente entender o que está sendo falado e as referências todas que nós não temos, mas que eles têm. Então, mesmo tendo uma arquitetura básica universal, tem muito espaço para variação translinguística. Para mim, uma das coisas mais fascinantes é investigar exatamente como os falantes de línguas tipologicamente diversas vão usar os recursos estruturais para construir ações e para resolver os problemas da interação em si. Então, a abordagem metodológica para isso é necessariamente e radicalmente dedutiva, né? Ela exige uma coleta de muitos e muitos e muitos dados empíricos e um tipo de transcrição muito detalhada, mais detalhado do que a gente normalmente faz, por exemplo, se está analisando uma narrativa ou algo, um uso da linguagem mais monofalante, né? Essa descrição detalhada
vai pegar também todos os detalhes de prosódia e de timing, de sincronização, de momentos de sobreposição, vai transcrever também os momentos de reparo, da pessoa procurar a palavra, de começar e parar, né? Todos esses elementos de reparo que muitas vezes a gente limpa, por exemplo, numa narrativa, são importantíssimas para a gente entender a estrutura, a arquitetura da conversação. Também nós transcrevemos os silêncios. Os silêncios são importantíssimos para entender a conversação. Os olhares, né? Para onde as pessoas estão olhando, a disposição do corpo, os gestos, todas essas coisas fazem parte de uma transcrição da conversação. Então, junto com essa transcrição, nós começamos o processo de ver repetidas vezes, muitas vezes, os mesmos trechos e tentar fazer uma coisa que o pessoal da análise de conversação chama de unmotivated looking, ou seja, você deixar que os fenômenos surjam, se apresentam, né? Tentar chegar nos dados sem uma ideia muito exata do que você vai encontrar, né? Porque é uma abordagem que presume que nada acontece sem razão. Nenhum detalhe deve ser ignorado, todos podem ser importantes, né? E se você deixar os dados se apresentarem sem chegar com muita noção fixa do que você vai encontrar, tem fenômenos que vão chamar sua atenção. Às vezes coisas muito inesperadas que você realmente não sabia que você poderia encontrar. E foi exatamente isso que aconteceu conosco quando a gente começou a olhar as nossas primeiras gravações com o Falantes Waikan. Nós notamos uma coisa. Vamos ver se vocês também vão notar. Vou tocar de novo. Mais um. O que vocês notaram? Vou botar aqui. Alguma coisa interessante? Ok, repara o ombro. Vou tocar mais uma vez. Notaram esse festival de né? Muitos, né? Muitos. Nós também começamos a reparar muitos e muitos desse tipo de partícula com formatos distintos, mas extremamente frequentes. Nesse trechinho que acabei de mostrar, que são um pouco menos de 5 segundos, e é o primeiro trecho no handout, são menos de 5 segundos e 5 partículas desse tipo. E não é só nessa conversa, não. Eu vou mostrar daqui a pouco outros trechos de uma outra conversa de um pouco menos de 7 minutos de duração, que tem 209 partículas desse tipo. Isso dá uma média de 1 a cada 2 segundos. É muito frequente, muito frequente. Então, assim, foi a primeira coisa que se apresentou para nós dentro dos dados, e é claro que isso nos fez perguntar algumas coisas, né? Por que as pessoas estão fazendo isso com tanta frequência, né? Não que essas partículas não existem em outras línguas, existem, mas é uma frequência muito grande, maior do que se espera, né? Então, queremos saber o que são essas partículas.
partículas? Será que são uma partícula, muitas partículas diferentes? Quais são os detalhes ou as distinções importantes entre essas partículas que parecem ser muito parecidas, mas talvez tenham funções distintas, né? O que é importante para distingui-las? E o que elas fazem dentro da interação? Elas, obviamente, são um elemento importante, se não por mais nada, pela sua frequência. Elas estão fazendo alguma coisa ali. O que elas poderiam estar fazendo? Né? Então, vamos ver mais alguns dados, começar a tirar algumas conclusões sobre essas partículas. Um outro trecho aqui é de uma conversa entre Dudu, que está aqui do lado direito, e o Marcelino, que está aqui do lado esquerdo. Eles estão conversando, eles estão olhando para um printout, né, uma lista de palavras do nosso dicionário. E eles estavam olhando essa lista antes do reiniciar do trabalho do dicionário. Então eles estavam conversando sobre o que estava na lista, o que estava no papel, sobre esse trabalho todo de fazer um dicionário, né? Detalhes da ortografia, do que poderia e deveria ser representado nessa ortografia. Tá? Então, esse é o segundo trecho do handout, mas não olhem para o handout não, vamos olhar aqui, vamos ver um pouco dessa interação entre o Marcelino e o Dudu. Tidak sananya sunan kehin nikah dari sehingga kita juga telah menjadi satu dari kita sudah Vamos olhar mais uma vez. Reparem um pouco a distribuição das falas, reparem um pouco o timing, né, a sincronização. Vê que tipo de coisa vocês vão reparar aqui. Tidak sananya sunan kehin nikah dari sehingga kita juga telah menjadi satu dari kita sudah Então, nesse trecho de conversa, a gente nota que o Marcelino, ele produz uma série dessas partículas né? No final de alguns dos turnos do Dudu, não é em todo turno, mas assim, periodicamente ele faz né? E a gente destacou todos esses no handout. Como é que a gente pode interpretar os desse trecho? Nós entendemos esses tendo uma função do que a gente chama de continuador, né? Esse é um sinal da parte do Marcelino, né? Que ele abre mão de um turno próprio, né? O Dudu está falando, né? Na verdade o Dudu está construindo uma reflexão sobre a ortografia, coisa de traço na ortografia, e o Marcelino está dando sinal de que estou acompanhando, mas não quero falar. Continue. Né? Ele só vai responder mesmo de uma forma mais elaborada, demonstrando a compreensão dele do que o Dudu estava falando, lá na linha 19. Os outros momentos ele só estava dando, continue falando. Isso parece muito com o do inglês, já estudado por várias pessoas, né? Mas a gente vai ver que é parecido, mas tem algumas diferenças. Eu queria mostrar mais uma vez e pedir para vocês repararem agora a prosódia desses do Marcelino e também o corpo dele, o olhar dele, a disposição, a expressão facial dele. Dá uma olhada. Tidak sananya
Sunan Grin Nikan Genish Sangari Gat Telasuni Distrato Che classe ne avremo? Quanto à prosódia, o que vocês ouviram? Que tipo de prosódia? Que tipo de melodia? Acende, desce? O que vocês escutaram? Mas é uma melodia meio descendente, assim, né? Não muda, né? O tempo todo são desse tipo. Exatamente. E a cara do Marcelino? E a expressão dele? O que a expressão dele sugere para vocês? Você acha que ele está entendendo? Está alguma coisa? Ficam com esse. Vamos olhar um outro. Para aí a gente pode comparar. Um pouco mais para frente nessa mesma conversa, tem esse trecho aqui. Agora o Dudu não está explicando assim a opinião, não está dando a opinião dele. Ele está contando uma historinha de uma coisa que aconteceu com ele quando era mais jovem. Contando uma historinha. Jadi orang limite dia yo sebenarnya ini baru mari dah yo perlu sananya mari yo sini yo harus ni masuk sih takutnya kali itu yo harus melakukan atau itu ya dia mereka kita ini dia Diferente? Das diferenças, né? O que vocês notaram em termos de prosódia, por exemplo? Isso, faz uma coisa assim, né? Tem uma prosódia bem diferente, ela tem uma duração também um pouco mais longa, né? Outro ela, esse é, né? E quanto ao rosto, né? A disposição corporal, notaram alguma diferença no Marcelino, nesse trecho? Vamos ver de novo. Jadi orang limite dia yo sebenarnya ini baru mari dah yo perlu sananya mari yo sini yo harus ni masuk sih takutnya kali itu yo harus melakukan atau itu ya dia mereka kita ini dia Então, a gente vê que o Marcelino sorri, né? É uma disposição bem diferente nesse trecho do que ele tinha no outro. E essas partículas também são diferentes, elas têm uma prosódia distinta e elas têm também uma duração diferente, né? Então, o que a gente pode pensar então sobre as partículas no primeiro e nesse segundo trecho? Para nós, a gente está achando que esses aqui também são continuadores, mas com algo a mais. Talvez um sinal de receptividade maior, de alinhamento, de entendimento maior, alguma coisa a mais o Marcelino está transmitindo com essa partícula nesse novo formato, né? Essa pequena variação de formato, além da sua expressão facial, da sua disposição corporal, que mostram também uma receptividade diferente do que o Dudu está falando, né? Tudo isso parece indicar um engajamento, alguma coisa a mais. E só para mostrar que o nosso ouvido está percebendo algo real, né? Os do primeiro tem essa melodia descendente mesmo. E os do segundo tem essa parte que acende no meio e depois desce, né? É o e o. Então, são
a mesma partícula ou partículas diferentes, né, com funções diferentes. Não sabemos ainda caracterizar com precisão a classe inteira dessas partículas, né? O que as pesquisas translinguísticas de conversação indicam é que o uso de continuadores desse tipo é uma maneira de demonstrar recebimento da fala do outro, né? Principalmente durante ações que envolvem múltiplos turnos, coisas como uma explicação, uma pequena história, né? Em que um dos falantes precisa de vários turnos em seguida, né? Então, quem está recebendo aquilo fica sinalizando, pode continuar, né? Eu abro mão do meu turno para você continuar falando. Então, esse demonstrar recebimento é uma prática universal. Até agora não descobrimos nenhuma língua em que, nesse tipo de ação que envolve múltiplos turnos, que não se dá nenhum sinal de recebimento. Pode ser uma partícula, pode ser coisas do tipo fazer isso, né? Que a gente faz, né? A gente faz isso. Então a gente recebe e dá sinal para o outro de que a gente está recebendo a sua fala. Então, parece que estamos vendo uma prática de Waikana que também é universal. Essas partículas né, funcionam como continuadores, acontecem em pontos de possível transição entre turnos, né? O final de um turno, onde eu poderia entrar, mas eu não entro porque eu dou sinal para você continuar, né? Abro mão do meu turno para o outro continuar falando, né? Elas projetam mais fala do participante anterior. Então, junto com essas partículas, a gente está vendo também que elas podem ser acompanhadas por outros elementos, né? Movimento de cabeça, sorriso, direcionamento do olhar, orientação corporal, né? Para recebimento da fala do outro, gestos que podem indicar recebimento passivo, né? Muitos elementos que são bem estudados dentro da análise de conversação. Então, ok. Então, descobrimos que Waikana é uma língua como todas as outras, em que as pessoas recebem, né, as falas e dão um sinal de recebimento. Será que tem algo diferente nesses dados? Sim, também. Descobrimos também algumas coisas não tão universais. Vamos ver o que acontece nesse trecho aqui. Zahira está representado. Mais uma vez. Bem no final. Zahira está representado. O que aconteceu nesse trecho? Tem um. Zahira está representado. Então, surgiu uma coisa que não é muito comum. Que ao longo da fala, né, que tem os do Marcelo, né, ele vem, né, produzindo esses, né, durante a fala do Dudu, mas aqui o Dudu responde o com num pitch mais alto, né, num registro mais alto. Essa prática de uma partícula em terceira posição, tem uma fala, tem e tem um outro isso aqui é novidade. Isso aqui é uma prática que dentro da literatura translinguística ainda não surgiu, né? Não é comum responder uma partícula com outra partícula. Isso aqui é um pouco de novidade. E notamos que não é só em Waikana que acontece isso. Outras línguas, principalmente da família tucano, da região, notamos essa mesma prática. Muito, muito comum dessa resposta em terceira posição de uma partícula com outra partícula, com essa mesma prosódia, da terceira ser mais alta do que a segunda. Então a gente pensou um pouco sobre isso, né? O
que é isso, essa resposta partícula a uma outra partícula? Uma hipótese é que ambos são continuadores, né? O primeiro, alguém vem falando, o outro fala, continua. Mas esse aqui já falou tudo o que queria falar. Então ele fala assim, não, agora vai você, né? Já falei tudo que eu queria falar. É possível, né? Também achamos que é possível que ambos essas partículas tenham um traço responsivo com algo a mais, que pode ser alinhamento assim, mostrando-se, eu estou contigo, entendi, concordo, estamos na mesma página. Acreditamos que pode ter a ver com uma questão epistêmica, de quem sabe. Então, quem vem falando, o outro recebe, e quem estava falando originalmente reafirma, sim, é assim, né? Né? Alguma coisa a ver com o posicionamento, uma primazia epistêmica. E notamos que muitas vezes essas sequências, elas fecham mesmo uma sequência local. Não sabemos ainda todos os tipos de ação que podem ser fechadas com essa sequência. Mas é algo bastante novo e intrigante. E tem mais uma coisa. Isso aí. Então essa foi uma das novidades que a gente descobriu. E agora vamos ver uma outra novidade que a gente descobriu. Então, é o mesmo trecho que a gente viu antes, só que no final o Dudu faz uma nova partícula bem no final, que é Ba. Veio falando, o Marcelino veio fazendo Dudu continua falando, e no final desse trecho todo ele faz Ba. Vou mostrar um outro exemplo dessa partícula aqui. Virou um bar no final também não. Também esse é o Dudu, é uma outra conversa. Então descobrimos essa prática relacionada, né? Que é uma partícula, ou é um bar ou é bar. Então algumas sequências têm essa partícula muito interessante, que também ocorre em terceira posição, ou seja, tem uma fala, uma resposta e algo que vem em resposta a essa resposta, quase sempre pelo mesmo falante que vinha produzindo a fala estendida. Quase sempre tem um pouco de silêncio antes desse bar, que é bastante importante. Então, de novo, a nossa hipótese aqui é que tem algum efeito epistêmico envolvido nesse bar, né? Nos parece que pensando assim no que cada sequência faz, né? O fechamento vai sinalizar um reconhecimento satisfatório, um posicionamento que todo mundo está de acordo, uma reafirmação da primazia epistêmica do falante principal. Mas quando tem um bar, nos parece que algo não está exatamente bem, né? Eles sinalizam um fechamento, mas um fechamento que da parte desse falante principal talvez não ficou exatamente bem, não ficou bem equilibrado, né? Então talvez ele faça use essa partícula para atenuar um pouquinho, né? Assim, abrindo um espaço para
um retorno ao assunto, é uma renegociação desse posicionamento epistêmico, um pouco assim, talvez, acho, né? Um pouco não afirmando tanto, dando um passo para trás e atenuando um pouco a primazia epistêmica. Estamos achando que é isso que está acontecendo com esse bar, né? Uma maneira de renegociar um pouco o posicionamento epistêmico. Então, o que a gente viu, né, nessas partículas em Waikana até agora? Essas partículas nos parecem ter algumas características universais, né? Elas funcionam como continuadores, uma entre várias práticas que demonstram recebimento durante falas estendidas. Elas podem ser produzidas com prosódias distintas e talvez indicando valores responsivos com algo a mais, entendimento, alinhamento, concordância, alguma coisa a mais, além do continuar puro. E tem alguns aspectos não universais, né? Primeiro, essa prática incomum, né, de responder uma partícula com outra não é uma coisa universal. Estamos tentando entender a função dessa terceira, essa partícula em terceira posição, e também da terceira posição seguido de Ba, né? Com que função, qual é a função que essa partícula traz para a interação. Eu, por mim, conhecendo um pouco da cultura da região, eu acho que isso pode ser um reflexo de um traço cultural muito forte de procurar negociar, prestar muita atenção ao evitar conflitos, né? E de ser muito responsável pelo posicionamento com relação ao que se conhece, ao que se afirma, que já se manifesta na estrutura dessas línguas, por exemplo, na marcação de evidencialidade, que é obrigatória, né? Então, assim, já é um traço cultural muito forte evitar conflito, e já tem elementos da estrutura das línguas que mostram que é um traço forte você ser muito claro e muito evidente como é que você chegou ao seu conhecimento. Então, por mim, eu acho que estamos diante de partículas que estão envolvidos na negociação de direitos e posições epistêmicas, que é algo constante, necessário e muito explícito na sociedade valpesiana. Ok, então essa foi a nossa primeirazinha análise de um elemento de conversação em Waikana. Volto então agora um pouco ao projeto e às metodologias que usamos para coletar dados interacionais de vários tipos. Eu queria mostrar alguns dos estímulos que estamos usando. E o primeiro é exatamente esse trecho que a gente acabou de ver com o Bach. O que eles estavam fazendo nesse momento? Eu estava mostrando um filme que chama No Rio e Sana. É um filme que foi feito em 1928 pela Comissão Rondon, que era uma comissão oficial do governo brasileiro de demarcação das fronteiras. Então, essa comissão visitou a região em 1928 e filmou práticas, filmou coisas do dia a dia nessa região. É um filme em preto e branco e sem som. Então, foi uma oportunidade de mostrar o filme e filmar os comentários das pessoas do que eles estavam vendo, né? Perguntas, respostas, comentários, demonstrações de vários níveis de conhecimento e de posição e de negociação epistêmica. Então, nessa hora que nesse trecho que a gente viu, eles estavam vendo isso aqui.
era uma parte do filme que mostra o trabalho de Piaçava, né? A fibra, né? do Piaçava. E o cara está batendo com um facão para espantar as aranhas que vivem dentro das fibras, né? Então eles estavam comentando sobre isso. Então esse é um tipo de estímulo que para eles era super importante, estava todo mundo vendo, e comentários bastante espontâneos da parte deles. Então esse é um tipo de estímulo que a gente tem usado. Outro que a gente fez agora, que foi muito gostoso, foi levar algumas comidas que eles não estão acostumados, não tinham experimentado, e deixar voluntariamente duplas experimentarem, né? Porque a gente vai lá e eles vão trazendo várias comidas para a gente experimentar, e resolvemos fazer a mesma coisa e filmar as reações. Então a gente levou várias coisinhas, tem alga marinha, pasta de amendoim, jujuba doce, meio azedo, azeitonas. Oi? Jujuba é um doce meio goma, eu não sei como ele chama em espanhol, mas é um doce que você mastiga um pouco como gelatina, uma gelatina meio dura, né? Só que azedo, um pouco azedo e doce. Arroz e açúcar com canela lá no final. Então a gente convidou isso. Es como un caramelo que es gomoso y que es como ácido y dulce. Nosotros no tenemos. Não é feito de leite, é como se fosse gelatina. A gelatina dura. Deve ter aqui, mas eu não sei o nome. Foi o que eles mais gostaram. Então, nós convidamos as pessoas a provarem e comentarem, assim, espontaneamente. Depois pedimos para ranquear no que mais gostavam até o que menos gostaram, explicando por que eles tinham, né, colocado naquela ordem. Pedimos para eles adivinharem o que era, né, o que tinha ali, como é que era feito. E no final pedimos para dar um nome, para eles darem um nome para cada uma das comidas. Então, assim, é uma elicitação, mas que produz muita interação espontânea entre as duplas. Fizemos isso com umas 15 pessoas que se voluntariaram para participar. E isso, assim, a gente tem uma linguagem de descrição de gostos, de sabores e também de opiniões, que é muito presente nesse tipo de contexto. Outro estímulo que a gente tem usado bastante é esse jogo que é proposto no Getting the Story Straight, né? Proposto por Sam Rock tal, que é assim, também uma coisa que é feita em dupla. Aqui você vê a Dora, da nossa equipe, ela conduzindo essa atividade. A gente só estava filmando ela, que estava conduzindo um momento em que essa dupla está descrevendo o que estão vendo nessa imagem assim. Então esse jogo tem uma série de figuras que são apresentadas aleatoriamente para a dupla vê e descreve o que está vendo na cena. Depois de receber todas as cenas, eles podem fazer uma história. Então eles vão conversando e criando uma história e colocando as imagens numa ordem que faz uma história. Depois eles contam a história e depois eles pegam um dos personagens e contam como se fosse aquela personagem.
Então, é uma atividade que tem várias etapas e que em cada etapa nós temos um tipo de linguagem que é mais presente, né? Então, a ideia dessa atividade, que eles gostam muito de fazer, se envolvem bastante, é chegar a uma linguagem de especulação, de negociação. Eu acho que isso não pode ser isso, mas olha, tem isso aqui, tem isso aqui. Então, assim, até chegar numa conclusão conjunto, né? Toda essa linguagem de especulação, e depois de como é que se afirma, então, o que é a verdade da interpretação deles, né? São essas etapas: a descrição de cada cena, a negociação da ordem da história, o contar da história como uma pessoa de fora, né? E depois contar a história como uma pessoa de dentro, né? Assumindo um dos personagens. Muito interessante a gente reparar as ações que estão envolvidas ao longo do jogo e os recursos gramaticais em cada etapa. Isso que para mim é o que mais interessante, porque eu estou muito interessada em entender o uso dos marcadores epistêmicos, dos evidenciais, e a gente vê uma clara progressão de recursos gramaticais em cada uma dessas etapas. Muito, muito interessante. E além desses estímulos, estamos fazendo entrevistas sociolinguísticas. Essa é uma parte muito importante do nosso projeto. De novo, fazemos as entrevistas sempre em dupla ou em grupos, e quem conduz a entrevista são membros da nossa equipe, para que as pessoas possam fazer exatamente nas suas próprias línguas. Porque estamos tentando entender o que é esse ser multilíngue nessa terra das línguas, né? Nessa terra onde as pessoas falam 5, 6, 7 línguas normalmente, né? Então a gente começa a entrevista pedindo cada pessoa para fazer um perfil linguístico, pensar, refletir sobre as línguas que fala, né? E em que parte do corpo essas línguas vivem. Muito interessante. Aí as representações são variadas, cada um identifica quais são as línguas, né? E fala um pouco sobre o porquê de cada língua estar no lugar que está dentro do perfil. E depois tem um roteiro de entrevista que vai desde de como adquiriu cada uma dessas línguas, em que situações, com quais pessoas usam as línguas, realmente tentar explorar a experiência pessoal de cada pessoa e pedir também observações sobre mudanças que a pessoa viveu ou que está observando. Eles têm uma consciência muito, muito grande da situação das suas próprias línguas e das outras línguas da região. Então, esse material é um material muito rico, muito, muito interessante para entender, né, a ecologia linguística do Alto Rio Negro, de dentro, né? Não a visão de fora, do pesquisador de fora, mas as pessoas que efetivamente vivem essa experiência. Então, chegamos no momento de falar sobre outras questões que a gente está olhando, outros mistérios. A questão do surgiu num primeiro momento, mas para mim não é a coisa mais interessante, não. Estou querendo olhar para outras coisas que têm mais a ver com estruturas linguísticas. Então, uma das questões mais prioritárias para mim é entender como é que se faz essa negociação dos direitos e das posições epistêmicas dentro da interação, né? Já temos uma ideia bastante boa de como é que se usa os evidenciais em situações de monofalante, né? Narrativas, etc. Dentro da interação está pintando bastante variação, bastante coisa nova, né? Então temos morfemas
e expressões modais e epistêmicas, outras partículas epistêmicas que eu nunca tinha visto, e práticas epistêmicas que também são novidade para mim. Então, entre essas, o que estamos notando, por exemplo, uma coisa que eu estou chamando de upgrading. O upgrading acontece quando, por exemplo, uma pessoa fala, ela usa um evidencial de uma certa categoria, outra pessoa responde repetindo uma parte daquela fala, mostrando um alinhamento e usando um evidencial maior, mais alta na hierarquia. Então, uma espécie de manipulação do tipo de evidencial que acrescenta um alinhamento maior, promove a situação de uma categoria evidencial a outra. Nunca tinha visto isso. Também estamos vendo o uso na interação de nominalizações que não são subordinadas, não são encaixadas dentro de uma sentença complexa. A nominalização é um recurso muito utilizado para subordinação e para complementos. Mas normalmente você tem uma subordinada e você tem um verbo flexionada, completa, finita. Né? Você não tem uma nominalização sem estar encaixada numa estrutura maior que é finita. Mas na interação tem muitas nominalizações completamente soltas, em que você não tem nenhuma marcação verbal finita, ou seja, evidencial. Então é interessante que parece que numa línguas que obrigam você a marcar no verbo finito a fonte de informação, né, a sua evidência, você consegue fugir dessa imposição evidencial com alguns outros tipos de estrutura, como nominalizações soltas no mundo. E uma outra prática que é muito comum e muito interessante é o uso na interação de falas citadas. Então, isso acontece, uma fala, tipo uma fala citada do outro. É muito comum em narrativas, isso nas línguas ameríndias como um todo, mas na interação, o uso desse recurso possibilita também você fugir um pouco da responsabilidade de marcar as suas afirmações como suas, né? Você as coloca na boca do outro, né? Citando o outro. Um recurso muito, muito comum, por exemplo, na hora de fazer uma reclamação, de fazer uma observação, que pode ser interpretado como uma crítica, né? Ou de, quer dizer, situações em que é um pouco delicado você assumir aquilo como uma afirmação sua. Então você coloca, alguém falou, né? Ou o fulano no passado falou, mas na verdade é o que eu penso. Né? Então esse recurso de fala citada é mais uma maneira de negociar essas responsabilidades e esses, como é que eu vou dizer, os perigos do posicionamento epistêmico. Né? Então, são recursos gramaticais que têm usos muito interessantes na interação. Outra questão que eu acho muito importante para essa região é olhar para as práticas multilingües na interação, porque tem muitas ideias que já foram bastante difundidas, muitas vezes repetidas, sobre a etiqueta de uso dos recursos multilingües pelas pessoas nessa região. Tipo, as pessoas não misturam as línguas, elas sempre falam a sua própria língua. E, na verdade, nós não temos evidência empírica de nada disso. Então, assim, pela primeira vez a gente está
tentando mostrar e saber, né, quais dessas afirmações têm um fundo, né, na realidade, né, empírica. Então, por exemplo, tem uma ideia de que é muito frequente nessa região onde as pessoas falam muitas línguas, o monolinguismo simultâneo, ou seja, cada pessoa fala a sua própria língua numa conversa e todo mundo está entendendo, mas só usa a sua própria língua, né? Então a gente quer saber se isso acontece ou não. Parece que é bastante comum, mas tem muitos momentos em que uma pessoa fala assim a língua do outro e depois volta para a sua própria. E a gente observou, por exemplo, nessa conversa aqui, de 4 pessoas, temos a mulher mais próxima aqui, é Tariana, ela é tariana, da etnia tariana, mas ela fala tucano como primeira língua. O marido dela, que está em pé, é Cóteria, então ele fala Cóteria, ele fala tucano também, ela também fala Cóteria, mas não é a língua dela. O homem que está sentado é um tucano casado com uma mulher Cóteria que está sentada ali mais baixo. Então, nessa interação, essa mulher só fala tucano. O marido dela fala ora em Cóteria, ora em tucano. No momento em que o homem que está sentado chegou, ele falou em tucano, não, ele falou em Cóteria com o outro e depois ele voltou para a sua língua tucano e a outra só falou em Cóteria. Então, de fato, parece que tem uma norma de usar a sua própria língua, mas tem momentos em que você fala a língua do outro. E nesses momentos é que a gente quer focar, né, descobrir quando é que você faz esse tipo de code switching, né, em que tipo de situações. Tem muitos padrões, né, de code switching intra e intersentencial. Tem muitos empréstimos, a maioria dos empréstimos são das línguas não indígenas, não são de português. Mas de vez em quando tem um empréstimo que não é de português. Então queremos entender quando, como e para que função, né, para que razão as pessoas vão empregar esses recursos multilíngues, né? E entender um pouco a questão da indexalidade, o que é escutado como sendo a outra língua. Em línguas muito próximas, você tem muitos morfemas que são exatamente iguais. Então, o que é que eu escuto e digo, aquilo é tucano? Né? O que é indexal de ser outra língua? E o que é que faz parte de um território meio neutro, porque são elementos compartilhados. Queremos entender isso, queremos olhar um pouco mais o que o code switching faz na interação. Então, questões no horizonte, muitas questões no horizonte. Então, nas entrelinhas disso tudo, estamos querendo encorajar aos que estão envolvidos na documentação e nas análises de línguas indígenas, de não esquecer a interação. Obviamente, cada pesquisador e cada situação tem que avaliar, né, se é o momento, se é viável coletar e trabalhar com esse tipo de dados. Sabemos que são dados difíceis, tem que ter estratégias para coletar esse tipo de dados, mas queremos combater o mito de que é impossível trabalhar com esse tipo de dados. É possível, né? E na minha opinião, é possível, é importante incorporar isso na medida do possível. Não se você tem um falante, como é o caso o falante dela não tem com quem conversar, né? Mas havendo essa possibilidade, eu que já venho trabalhando com a mesma língua há muitos anos, estou descobrindo muitas coisas novas. Então, no nosso caso, temos um grande trunfo, que é o trabalho participativo da comunidade. A comunidade comprou a ideia do projeto e está levando para frente.
e temos muitos dados muito ricos, porque são eles que coletam, com certeza, né? Não tenho dúvida de que nós, se fosse só nós gravando, jamais teria a riqueza que a gente tem. Então, eu queria terminar a palestra aqui. Eu não sei quanto tempo tem, já gastamos muito tempo. Tá. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu queria agradecer muito a sua atenção e dizer que, havendo possibilidade, não deixe de fora dados de interação e de conversação. Muito obrigada. Graças.